Obrigado a você por estar me acompanhando aqui no canal do YouTube, canal de História de Santa Cruz, do professor Simvaldo. Hoje cedo, fazendo uma caminhada ali pela Marquês do Herval, eu fiz uma citação de que estaria apresentando uma postagem sobre o professor Francisco José Antônio. Não foi e jamais será esquecido. Professor Chico e suas árvores. Ele era muito conhecido também aqui em Santa Cruz como professor Chico. Era uma forma amistosa, carinhosa de ser tratado, né? Nada depreciativo, mas na verdade, no sentido de um carinho, né? Chico em espanhol significa pequeno. As línguas do tronco tupi-guarani não têm algumas consoantes que nós usamos. E os povos indígenas que falam essas línguas não conseguem pronunciar o nome Francisco. Quando os jesuítas falavam para eles sobre São Francisco, eles enrolavam e falavam São Chico. Vejam só, jesuíta, São Francisco, seu Francisco, ele também é uma pessoa chamada de seu Francisco, seu Chico. Agora estamos falando aqui de São Francisco. São Francisco de Assis, todo mundo sabe, né? É o padroeiro da ecologia dos animais e é conhecido por sua relação com a natureza. Ele é visto como um profeta que convoca a uma conversão ecológica. É mais ou menos o que o professor Francisco faz, né? Não resta a menor dúvida que o professor Francisco, ao tomar para si a responsabilidade pelo plantio de milhares de árvores em Santa Cruz e sua região, agiu como uma espécie de profeta, antevendo acontecimentos futuros, como a escassez de água potável, as queimadas e todos os demais problemas ambientais, sociais e econômicos. Ele realmente tinha essa antevisão, né, realmente do que estaria para acontecer, porque hoje nós estamos enfrentando esse problema. Eu estou inclusive fazendo essa postagem porque recentemente falei sobre a questão do abastecimento de água em Santa Cruz, tem feito algumas postagens sobre as bicas, lembrando que nós tivemos em outras épocas também dificuldades com relação ao abastecimento, né? Desde a colônia, já citei aqui várias vezes, e eu lembro, numa ocasião, nós estávamos numa festa lá na colônia japonesa. Todos os anos os japoneses faziam uma festa, convidava várias pessoas, né? E nós íamos lá. E os japoneses ultimamente estavam fazendo plantação de coco. E tinha água de coco lá para quem quisesse, era à vontade, porque eles estavam produzindo muita água de coco. E aí eu escutei o professor Francisco, ele fez uma brincadeira, falou assim, já podemos prever o seguinte, se faltar água, nós vamos usar agora a água de coco aqui dos japoneses. É interessante, porque realmente eles tinham uma produção muito grande, a Chusitiba, chegaram a fundar uma associação de plantadores de coqueiros verdes, uma associação que reunia Seropédica, reunia Itaguaí, reunia Santa Cruz, na plantação de coco. E em Santa Cruz hoje há uma escola muito bonita na região da 10ª Coordenadoria Regional de Educação, né? Que presta homenagem ao professor Francisco. É uma escola que fica ali na área da Santa Veridiana, muito bonito. Eu coloquei essa foto aqui porque não se trata apenas de mais uma escola municipal entre as centenas existentes em Santa Cruz. A Escola Municipal Professor Francisco José Antônio, localizada no conjunto habitacional Santa Veridiana, nas proximidades ali do Curral Falso, indubitavelmente uma das mais bonitas unidades de ensino fundamental do bairro. Vejam aqui, ela foi inaugurada na primeira administração do Eduardo Paes e atende aquela população ali daquela região da Santa Veridiana. Uma homenagem muito boa para ele. Vejam vocês, tem uma foto antiga dos pais do professor Francisco, professor Chico. É o José, seu José Zaibe, né, e Dona América. Interessante que Dona América, aqui em Santa Cruz, ninguém conhecia Dona América como América. As pessoas chamavam ela de Regina. Só mais tarde é que nós ficamos sabendo que o nome realmente dela era América. Não sei por que ela não quis, e não queria que chamasse Regina. Mas interessante o seguinte, porque o professor Francisco estudou no Seminário São José.
ele quase chegou a se ordenar padre. Estudou, inclusive, ele foi colega ele foi aluno do bispo Dom Otto Mott. Na época não era bispo, né? Era cônego. Tinha sido ordenado e foi para lá para o Seminário de São José para ser uma espécie de reitor espiritual, um diretor espiritual. Era professor e diretor espiritual. E um dos colegas dele foi o Carlos Heitor Coni, que foi o grande escritor também, que não concluiu o seminário, né? Inclusive escreveu um livro, né? Relatando as situações lá do seminário. Mas interessante que mesmo sem ele ter sido ordenado, depois ele veio para Santa Cruz, se casou com Dona Conceição, tiveram filhos, né? O José Zaib, o Juan, o Maninho, e a filha também, a Mônica. Então, o professor Francisco fundou um colégio com o nome do Colégio Comercial São José. Então, ele fez essa homenagem ao pai e ao Seminário São José. Era um colégio que funcionava antes do Dom Otto Mota. Eu cheguei a estudar contabilidade lá nesse colégio. Era um colégio que funcionava durante o dia e a noite. Naquela época não era ensino médio, era o científico, né? Tinha um científico, tinha um comercial, e no caso aqui é o Colégio Comercial São José. Há muito tempo ele já não existe mais, porque fechou, depois passou para o Dom Otto Mota. O Dom Otto Mota também já fechou, já encerrou as portas. A Faculdade Machado de Assis também foi fundada por ele, encerrou as atividades. Mas são instituições que deixaram muitas boas lembranças, tanto dos antigos professores, dos funcionários e dos alunos. Eu não lembro eu cheguei a trabalhar também no Colégio Dom Otto Mota com o professor Francisco, trabalhando na Faculdade Machado de Assis. A Faculdade Machado de Assis ele já tinha deixado a direção mais para o José Zaib e o Jacó. O Jacó Gribble, que era o adjunto, mas o José Zaib é que praticamente passou para o Jacó. E o professor Francisco, durante o tempo que eu trabalhei como professor, ainda trabalhava naquele sistema antigo de fazer o pagamento lá numa salinha. Tinha uma saletinha dele. Aí os professores entravam lá em fila, mas nada no sentido vamos dizer assim, humilhar, nada disso. Mas era uma questão que ele queria conversar com o professor e tal. E aí ia lá no cofre, pegava o dinheiro, pagava em espécie. Nós nunca recebemos pagamento, pelo menos eu não recebi, né? Em cheque, em conta de banco, era tudo pago na boca do cofre. Tinha uma vantagem, porque às vezes você precisava de dinheiro, sabia que tinha lá, ia lá e ele emprestava, né? Então são muitas lembranças e registro de memória dos ex-alunos, antigos funcionários e professores e população local que teve contato direto ou indireto com o seu diretor e professor fundador. E são boas lembranças, né? Porque além da sua dedicação e talento para o ensino, de seu gosto pela administração escolar e preocupação constante de buscar um grau sempre mais alto como educador, o professor Francisco José Antônio era amigo, colega, companheiro e conselheiro paciente dos profissionais que trabalhavam sob a sua direção. Isso não tenho a menor dúvida de dizer. Ele realmente é um amigo. Então, a foto, vocês observam o seguinte, aqui tem o seu José sentado e Dona América, Dona Regina. Dona Regina eu ainda conheci, o seu José não. E tem a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Então, ele, o Francisco, né, ele tinha o nome, por causa da devoção dela a São Francisco de Assis, né? E ele deu o nome do colégio comercial São José em homenagem ao pai, seu José, e ao seminário São José, onde ele estudou. E ele sempre guardava lembrança. Mesmo depois de sair, eles se encontravam, aqueles seminaristas que não se ordenaram, e mesmo aqueles que já tinham se tornado padres, eles se reuniam uma vez por ano, tinham um almoço festivo, uma confraternização. Era sempre mantendo aquela relação de amizade. Uma outra apresentação que eu fiz aqui no canal do YouTube, eu não me canso de prestigiar, de homenagear o professor Francisco, porque realmente é uma pessoa que merece. Eu falei aqui sobre o educador e empreendedor cultural de Santa Cruz. E nessa oportunidade eu apresento aqui as instituições fundadas por ele ou que teve uma participação. Uma delas foi a FASC, os Filhos e Amigos de Santa Cruz, que ele fundou no ano do 4º centenário de Santa Cruz.
Agora, o destaque que eu estou fazendo hoje é mais como ele preservacionista, porque bem antes da Eco 92, bem antes de se falar tanto em meio ambiente, ele já trabalhava por isso. Ele fez um trabalho voluntário mais de 50 anos, buscando fazer a plantação de árvores. E era uma coisa que fazia de coração, era uma coisa incrível mesmo. Um diretor, um empresário, uma pessoa que realmente tinha tantas coisas para fazer, mas ele se dedicava ao plantio de mudas de árvores. E nesse trabalho dessas mudas de árvores, ele tinha uma sementeira, ele fez isso durante quase meio século. Aqui vocês podem ver, isso foi uma foto que foi tirada para a revista da Educação, que saiu uma reportagem falando sobre ele, mas aqui vocês observam que atrás dele tem um canteiro. Ele mantinha um canteiro desse tipo aqui, onde ele começava cultivando as sementes, fazia aquele processo todo, parecia um agricultor. Então vejam bem, um professor, um educador, um diretor de faculdade, diretor de colégio, e porque não era só o Colégio Dom Mota, ele dirigia também o Colégio 5 de Julho, lá em Itaguaí. Teve uma oportunidade quando faleceram lá os diretores do Instituto Sepitiba, ele assumiu também, lá em Paciência também, os irmãos dele, um irmão dele de Realengo, o professor Antônio, ele ajudou lá em Bangu, o professor Walter também ele ajudou na administração, mas tudo isso, além disso, ele tinha essa preocupação com as árvores. Então vejam aqui atrás tem um canteiro, né? O que ele fazia? Ali no Dom Mota ele montou uns canteiros desses, buscava sementes variadas de tudo quanto é tipo de fruta, saputi, jambo, manga, jaca, tudo que ele pudesse fazer as sementes, aquelas sementeiras. Depois, quando a muda crescia, ele fazia aquele processo todo, passava para um saquinho plástico, né? E aquelas mudas ele ia guardando, ia colocando lá num local bem ambientado, todo dia regava e tal. E quando chegava no mês de setembro, ele reunia esse material todo e saía de carro, às vezes com o filho dele, Juan, às vezes com um aluno, outro do Colégio Dom Mota, saía distribuindo. E em escola por escola, isso eu vi várias vezes, colégio por colégio, todas as instituições, uma por uma, ele levava as mudas para entregar aos professores. Claro que tinha gente que levava, tinha gente que não levava, mas era uma coisa incrível, eu ficava muito bobo com isso. Então, vejam bem, todo o processo. E essa questão das sementes, olha aqui, durante todo o ano o professor Francisco mantinha alguns canteiros nos terrenos de seus colégios, onde ele próprio, com o apoio de alguns professores e alunos voluntários, cultivavam mudas de árvores, a partir de sementeiras que seriam transplantadas para pequenos sacos plásticos e doadas para as escolas, colégios, repartições públicas, clubes de serviço, igrejas de todos os credos, unidades militares e para todas as pessoas que quisessem levar para o plantio em seus próprios quintais. No portão em frente ao Colégio Dom Mota, que fica bem ali na parte central da rua Felipe Cardoso, de intenso movimento de pedestres, o professor Francisco mandava fazer uma espécie de balcão de madeira, onde ele mandava colocar as mudas de árvore e plantas ali, para que a população pudesse retirar gratuitamente. Então ficava alguém orientando e ele fazia essa distribuição. Era uma coisa que ele fazia por carinho, fazia por amor. E essas sementes, como é que ele fazia? Ele não tinha como plantar para todo mundo, né? Porque eram muitas, como eu falei, foram milhares, foram mais de 50, foram milhares que ele distribuiu. Então, ele saía em busca ele fazia o cultivo, né? Mas ele mantinha contato, por exemplo, com o Jardim Botânico, com a Fundação Oswaldo Cruz, com os centros agrícolas do Rio de Janeiro,
além de enviar correspondência para outros estados, sempre em busca de conseguir sementes e mudas de árvores frutíferas, ornamentais e nativas, como aconteceu, por exemplo, quando soube de um programa desenvolvido pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, que estava desenvolvendo um projeto objetivando expandir o plantio do pau-brasil. Então ele conversava muito comigo sobre isso, então ele mostrou o programa que eles tinham lá na universidade, mandou um ofício pedindo mudas do pau-brasil, porque a muda do pau-brasil, a muda não, é semente, porque a semente do pau-brasil é muito difícil de conseguir. Eu tenho uma árvore de pau-brasil aqui na minha casa e eu sei disso, então é muito difícil. Então ele queria também fazer a expansão, porque a preocupação dele, além das árvores frutíferas, era também em relação às árvores nativas, essas árvores como a parreira, o pau-brasil. Então é um tipo de árvore difícil de conseguir, mas ele procurava os centros agrícolas, como eu coloquei aqui, procurava todas as instituições universitárias que trabalhavam com isso, e além das mudas, como eu falei, que ele já fazia mesmo, principalmente de árvores frutíferas, tinha também a preocupação de buscar essas árvores nativas. Hoje em dia, eu não tenho a mínima dúvida em afirmar, hoje em dia, se Santa Cruz tem essa vegetação, essa cobertura vegetal verde, ainda mantendo, apesar de muitas pessoas estarem cortando árvores assim, sem nenhuma responsabilidade, mas com absoluta certeza nós devemos muito, muito, muito ao professor Francisco. Isso aí é inegável mesmo. Ontem, por exemplo, quando eu fiz aquela postagem, aquela apresentação sobre os altares, né? Retábulos das igrejas antigas, eu mostrei logo no início uma foto da Rua Lopes de Moura e a igreja vendo lá no final. Aí até comentei sobre isso. Hoje eu passei lá, muitas árvores que estão plantadas ali, com absoluta certeza, aquelas árvores que foram que hoje estão ali, que naquela época, aquela foto foi de 1930, não existiam, aquilo foi plantado com a ajuda do professor Francisco. Outra imagem também que me chamou a atenção esses dias, numa postagem também, foi, aliás, lá mesmo na igreja, tem uma foto, aquela foto que mostra a sacristia, né, aquela construção, foi tirada de um lado onde hoje tem aquele monumento do quarto centenário, que o quarto centenário foi em 1967. Então pegou aquele ângulo do quarto centenário em direção à frente da igreja, quer dizer, a lateral da antiga igreja e a frente da atual igreja nova. Quem observar a foto de novo, podem ver, está uma coisa totalmente descampada, sem árvore nenhuma. E aquelas árvores que tem ali em volta da igreja foram eles dois, ele e o Padre Guilherme, que o Padre Guilherme também era outro preservacionista, outro ecologista, que plantaram ali junto com os escoteiros do mar. E como é que ele fazia isso aí? Quando chegava no mês de setembro, como eu já falei, no dia 21, que era o dia da árvore, ele reunia alguns professores, alguns alunos, ele próprio dava palestra, convidava botânicos, convidavam pessoas especializadas no assunto para falar, tinha oficinas, tinha cursos e fazia a distribuição. E mandava imprimir, lá pelo colégio, com recursos do colégio, mandava imprimir uma série de folhetos. Então, por exemplo, a pessoa quando pegava uma muda de flamboyant, por exemplo, ela recebia um texto com as explicações sobre a árvore e tudo mais. Era uma coisa incrível, uma preocupação muito, muito grande. Então, quando chegou no ano 2002, ele vai passar a ser conhecido nacionalmente, porque a revista Educação vai fazer uma reportagem sobre o professor. Então, vai ser uma reportagem muito bonita, que o título é A Sombra do Professor. Foi um texto escrito, aliás, muito bem escrito pelo jornalista Marcos Sá Correia. O Marcos Sá Correia era filho do Vilas Boas Correia, que foi um jornalista do Jornal do Brasil. E o Marcos Sá Correia,
Ele é um especialista, um jornalista especialista em meio ambiente. Ele escreveu já dezenas, centenas de artigos sobre meio ambiente e escreve muito bem. E ele escreveu, então, esse artigo que saiu na revista Educação de 2002, né, a edição de 2002, saiu uma reportagem exatamente com esse título, né, A Sombra do Professor. E nessa reportagem, então, ele fala sobre o professor, o educador e a preocupação do professor Francisco de fazer esse trabalho de preservação e de plantação de árvores em Santa Cruz, principalmente agora que nós estamos aí com essas indústrias todas e tudo mais. Então, é uma contribuição que eu estou trazendo hoje, né, para fazer a homenagem ao nosso professor Chico e suas árvores. Hoje eu passei lá da rua, na Praça Marquês do Herval, e fiquei observando aquelas árvores ali. A Praça Marquês do Herval também era um deserto, hoje está tudo bem arborizado. Então fica aqui, boa noite, um abraço e até uma próxima oportunidade.